Temos a participação da Bárbara Jungues. Bom dia, André. Você hoje trouxe loucos para entrevistar? Nem fui eu. Cracudo, matar e as famílias dessas pessoas? Isso aí jamais se elege. Brigando com um radialista, lá do Ceará. Ele: "Não, porque Santa Catarina foi privilegiada". Eu: "Onde?". E aí eu comecei a crescer nas pesquisas lá. Então, Renan, minha primeira pergunta para o senhor é: como que esse plano, construído há tanto tempo, que ficou tanto tempo nas ruas, em manifestações e em seminários, em congressos, poderia propor algo prático, principalmente em questão de pacto federativo, para que o Oeste Catarinense tenha o maior retorno, não apenas dos seus impostos, mas também das suas reivindicações com menos burocracia? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, uma honra estar aqui. Peço desculpas pelo pequeno atraso, eu estava rodando uma rádio para outra Você aqui. tá ali na co-irmã na Chapecó. Sim, mas muito legal estar aqui. Novamente, sem delongas. O tema do Pacto Federativo é o tema central e é o tema que todo catarinense devia falar. Boa parte daquilo que a gente chama de direita aqui em Santa Catarina quer ficar discutindo o sexo dos anjos. Ah, o comunismo vai chegar, não sei o quê. Mas na prática, onde atinge eles o problema brasileiro é a ausência de representatividade real e simbólica do povo de Santa Catarina como um todo. Aqui do Oeste mais ainda, né? Vamos falar a verdade, na propaganda oficial do Brasil vocês nem existem. O cara do Oeste Catarinense, ele só existe pra Receita Federal. É o único órgão do governo que vai olhar pra vocês. Ele vai olhar pra vocês e botar uma mão no bolso de vocês. De resto, vocês não existem. Vocês não vão aparecer em nenhum tipo de propaganda oficial. Vocês não existem como representação do Brasil. E paradoxalmente, vocês são daquelas ilhas do Brasil de sucesso, né? Vocês são uma parte do Brasil que dá muito certo. Vocês não dão certo apenas em termos econômicos. Até porque eu visitei, por exemplo, a região do Mato Piba, lá, que é uma região desenvolvida pelo agro, com muito gaúcho também ali no Maranhão, e você tem desenvolvimento econômico, mas não tem desenvolvimento social. As cidades são muito ruins de se viver. Aqui você tem as duas coisas ao mesmo tempo. Você tem uma cidade baseada em confiança, um estilo de vida que é bom para criança, é bom para as famílias, e ao mesmo tempo você é altamente produtivo aqui. Então, aqui tinha que ser base para que o Brasil se inspire. E vocês não são, nesse sentido, base para nada. Ninguém liga para vocês no sentido político. Vocês são apenas, volto a colocar, uma bucha de canhão que o Estado brasileiro usa para extrair dinheiro, cobrando impostos, e o jogo que segue. O Pacto Federativo, portanto, ele é um elemento de extração. E como é que ele funciona? E eu precisava ir nesses lugares. Cara, precisava. Ainda vou para o Amapá, vou para o Pará, eu vou para os lugares que são mais privilegiados pelo Pacto Federativo, mas nos que eu já fui, eu já aprendi a lição. O dinheiro é extraído daqui e ele vai para a classe política lá. Ele sequer é revertido para as populações. Quando eu olho os orçamentos municipais, que a gente tem, por exemplo, nas cidades do Maranhão, o orçamento municipal, ele é suficiente para suprir os serviços públicos necessários ali. Ele já até porque ele é extraído de outros lugares. Dito isso, as pessoas não têm esses serviços públicos. Você não tem cara, eu visitei um lugar lá que nem cemitério tem. As pessoas tiveram que cavar com a mão a cova pra enterrar a avó. Eu vi, graças a Deus eu gravei um vídeo pra mostrar o nível disso. Mas show do Wesley Safadão aos montes tem. Emendas parlamentares, os políticos de lá recebem muito mais proporcionalmente do que os daqui. Porque os políticos de lá sempre são base, nunca são oposição. E aí eles distribuem, fazem a roubalheira que tem ali. Lá tem um escândalo de bloquetes, que são aqueles tijolinhos que você vai encaixando pra montar piso, tudo largado, tem as fábricas de bloquete ligado a político. Ou seja, é uma roubalheira. E essa roubalheira é feita com dinheiro que não é extraído dali. Até porque a atividade econômica no Nordeste, no interior do Nordeste, ela é muito pequena. Então esse dinheiro vem de fora. Como mexer com isso sem você fazer uma revolução? A gente precisa fazer uma coisa que seja generosa com as pessoas de lá, que elas são infelizmente vítimas disso, e com as pessoas daqui, que são duplamente vítimas, porque elas ainda pagam a conta. Como fazer? Nós precisamos, e é o que eu quero fazer uma gigantesca reforma administrativa que eu chamo de lei de responsabilidade gerencial. A gente vai fundir os municípios, estabelecer critérios de desempenho para os prefeitos desses municípios, critérios na parte de saúde, educação, segurança, saneamento básico, critérios objetivos, assim. Tem o ranking nacional de Saeb, tem a média. Se o seu município está muito abaixo do Saeb, você como prefeito vai ter que aumentar isso. Se vira, se pica. Aí você vai ter uma determinada pontuação, se você não atinge essa pontuação, você fica inelegível. Aí não adianta comprar voto, não adianta desviar emenda, não adianta fazer show do Wesley Safadão. O que isso vai gerar? Uma das obrigações centrais é todo município no Brasil tem que aumentar a sua atividade econômica. Esses municípios, aumentando a atividade econômica deles, eles vão arrecadar lá. E arrecadando dinheiro lá, eles não precisam arrecadar o dinheiro de vocês daqui. E aí a gente faz uma política de desmame. Você cada vez menos, todos os anos, precisa mandar dinheiro para esses locais. Para quê? Para eles gerarem a própria independência. E aí o dinheiro do catarinense fica com o catarinense. Só que eu preciso atingir o problema lá. Porque resolvendo o problema lá, aí vocês não vão ter os fluxos migratórios, os problemas de migração desenfreada para cá, que é um problema que vocês estão lidando, e vocês vão lidar cada vez mais se isso não for resolvido. Você vai resolver problemas de tributação, e em última instância, problemas até de juros, porque o dinheiro brasileiro acaba fazendo sentido e aí ele fica mais barato para todo mundo. Então, é melhor para todo mundo. Então, o que deveria ser a preocupação do político catarinense? E a minha preocupação, por mais que eu seja paulista, eu sou brasileiro,
Agora, nós temos que desmontar o centrão do Nordeste. Nós temos que porque lá, né, especialmente nós do Nordeste, lá é lá que o seu dinheiro está sendo mais mal usado, é lá que você vive as consequências negativas desse pacto federativo, é lá que rola esses fluxos migratórios para cá, e é lá que há essa distorção na representação política, em que vocês mandam muito menos. Então nós precisamos de uma presidência da república que resolva lá. Resolvendo lá, aqui, a real é, se esse cara com o dinheiro no bolso, e o governo estadual também, o governo estadual aqui vai fazer as próprias estradas, como é em São Paulo. Em São Paulo as estradas são todas estaduais, não precisa ter estrada federal em São Paulo. Então vocês resolvem suas próprias estradas aqui, vocês resolvem sua própria logística, vocês têm a grana no bolso para tocar, que é o que vocês já fazem. Sem ajuda federal, vocês já estão tocando um modelo de vida, vamos colocar aqui, superior à maior parte do Brasil. Então nós temos que ajudar vocês a tocarem. E lá no Nordeste eu tenho que impulsionar a atividade econômica. Tá? Porque senão, do jeito que tá, não vale a pena e o Brasil vai se separar. Eu tô sendo bem honesto. O modelo atual do Brasil não vai dar certo, uma hora as pessoas vão se odiar tanto que você vai simplesmente fragmentar o país. Então, ou resolve isso, ou o país acaba. Temos a participação da Bárbara Jungues. Bom dia, André. Você hoje trouxe loucos para entrevistar? Nem fui eu. Cracudo, matar e as famílias dessas pessoas, isso aí jamais se elege. É a opinião de muita gente quanto a isso. Perdão, Renan, que a gente tá falando Eu no não bloco entendi, eu sou um passado. cracudo? Não, da pauta que a gente comentou sobre segurança pública, Ah. vossas propostas para a segurança pública. Falamos muito de Estado, falando de plano de governo presidencial. Qual seria a sua ideia quanto à segurança pública? Imposição da lei e da ordem. O Brasil é um LGO. É, não é garantia da lei da ordem, é não, GLO. GLO, perdão. Não é GLO. Não, eu tô falando imposição da lei e da ordem, é ter um Estado brasileiro que entenda que o Brasil precisa de lei e ordem. O Estado brasileiro, não apenas ele próprio é uma zona, como viver no Brasil é uma zona. O Brasil, entendo assim, a ouvinte, pra você entender, o Brasil não é Chapecó. O Brasil não é Chapecó, o Brasil é Caicó, pra rimar, entendeu? O Brasil é muito pobre, andar nas ruas não faz sentido, o crime toma as cidades brasileiras, e o crime ele está em muitos termos, porque uma sociedade que não tem lei e ordem, ela não tem confiança. E aí a ausência de confiança vai se dar na pessoa que picha o muro da tua casa, que joga o lixo na rua, que bate em animal, que anda com a caixa de som que no meio do ônibus, que se apropria das praças, é um morador de rua. Quando você tem um lugar que não tem lei e ordem, tudo desmorona lentamente. E esse desmoronar lentamente é o status brasileiro, é o status das cidades brasileiras. Eu volto a colocar, a ouvinte talvez não entenda o drama disso, porque ela tá morando em Chapecó, e isso acontece em uma intensidade muito menor. Eu fui para São Miguel do Oeste, pelo amor de Deus, o que eu vi lá não se vê no Brasil. É um lugar, é uma cidade de alta confiança. O resto do Brasil não é assim. Então a gente vai precisar impor lei em ordem, e isso no início é sempre difícil. O grande líder lá de Singapura, o Lee Kuan Yew, é um grande espelho pra gente. Ele fez isso em Singapura. Era um vilarejo de pescadores com brigas étnicas locais, muito pobre. Ele impôs lei e ordem, ele criou autodisciplina, isso virou cultura, e com base nessa cultura ele criou um país que é um dos países mais invejados do mundo. Nós precisamos fazer isso no Brasil. E isso vai passar por enfrentar boa parte, inclusive, do espírito leniente do brasileiro com a esculhambação. O brasileiro, ele fica. Talvez por a gente ter essa influência muito carioca no espírito nacional, essa coisa meio Rede Globo, a gente fica achando que é natural ser esculhambado, que a favela é parte da nossa alma. Não deve ser. A gente tem que brecar isso. Então, esse espírito ordenador ele é necessário agora. Então, algumas palavras duras vão ser usadas por nós até para acordar os brasileiros. Agora, muito pior do que uma palavra dura é uma bala dura na tua cabeça, disparada por um vagabundo, é uma faca apontada contra você. Então, eu prefiro ter um discurso enfático que machuque do que ser machucado por uma faca que é muito mais enfática do que isso. E assim, chamar a gente de louco por defender Santa Catarina pode me chamar à vontade. Falou, eles têm familiares. Sim, bandidos têm familiares. E antes o familiar do bandido chorar do que o policial que ele tentou matar. E assim, sobre cracudos, sim, tem familiares. E se você interna esse morador de rua, os familiares dele deixam de sofrer. Porque o morador de rua, quando tá no vício da droga, ele rouba do seu pai. Ele rouba da sua mãe. Ele destrói a sua casa. E a gente viu isso e recebeu denúncias sobre isso. E a gente viu em loco. Essa pessoa na droga, ela tá destruindo pouco a pouco o seu núcleo familiar. Então pode chamar a gente de louco à vontade por ter propostas reais para resolver os problemas reais que vivem. Sim, nesse sentido eu sou louco. Nesse sentido, muitos chamam a gente de higienista. E se é querer salvar Santa Catarina, limpar as ruas de moradores de rua e de bandidos, pode me chamar à vontade, eu aceito com o maior orgulho. Eu só ia falar assim, Por favor. muita gente critica essas palavras duras que a gente utiliza, né?
E eu digo, cara, é muito simples, assim. A gente tá num país que desde a década de 80 não aumenta a produtividade. Desde a década de 80, a nossa renda per capita tá estagnada. Desde a década de 80, o avanço do crime organizado fez com que 25% da população hoje esteja sob julgo de outro monopólio da força, de outro estado que é o estado das facções criminosas. Então a gente tá num país que há 40 anos está completamente destruído. Se a realidade é dura, velho, a palavra vai ser dura. É isso. Então não é, a gente não vai ficar com meias palavras. O Renan tá muito com essa ideia do sincericídio, É né? lógico. A gente vai falar o que precisar ser falado, o que precisa ser dito, né? Eu levo isso muito pro lado da fé. Porque se eu não sou sincero comigo e às vezes não pego duro, inclusive com outras pessoas, não há por que defender a fé que eu defendo em Jesus Cristo, por exemplo. E muitas pessoas do meu círculo de amizades pensam igual eu e incentivam a mim a continuar pensando dessa forma. Aplicar isso na política tem prós e contras. Como vocês veem a linha tênue quanto a isso, principalmente no discurso eleitoral? Mas é um pró e contra do ponto de vista tático e estratégico, não um pró e Exato. contra do vista valorativo. Eu tô na tua, no sentido de a situação do Brasil é dramática. Sim. E quando a gente é condescendente com o absurdo, a gente faz parte do problema. Então, por exemplo, quando eu me falaram, minhas primeiras idas ao Nordeste, eu comecei nessas cidades pequenas que vivem basicamente de dinheiro extraído de outros lugares do Brasil, e eu comecei a falar: não dá, galera, o dinheiro de vocês está vindo lá de Santa Catarina. Inclusive, tem um corte muito famoso disso, que é eu brigando com um radialista lá do Ceará. Ele, não, porque Santa Catarina foi privilegiada. Eu, onde? Onde que for Santa Catarina foi privilégio? Me mostra. Não, eles estão aí há muito tempo o quê? Cadê o privilégio que Santa Catarina teve? É um monte de colono que veio pra cá, pobre, com uma mão na frente e outra atrás, e aí eles começaram a pegar os pedacinhos de terra deles e trabalhar. Você já teve briga, ou uma parte da população de Santa Catarina, na parte central do estado, teve a guerra do contestado aqui, igual teve Canudos lá no Nordeste. E Falei, a guerra do contestado é esquecida por nós do Oeste. total, e pelo Brasil, né? É um Pelo massacre. país. As pessoas lembram mais de Canudos do que do contestado. Exato. Então, assim, que Santa Catarina privilegiada, de acordo com, não, já antes do Pacto Federativo, quando a gente teve a Sudene e todas as políticas de desenvolvimento focadas no Nordeste, o Estado brasileiro já tá tacando dinheiro lá. Eu expliquei, tacaram dinheiro aqui no Nordeste sim, só que os seus líderes políticos não souberam fazer, salvo raras exceções. Eu vi algumas políticas aplicadas pela turma do Ciro Gomes e do Tasso Gereissati no interior do Ceará, que funcionaram, inclusive boa parte da gauchada que tinha indústria de confecção, indústria de calçadista, foi pra lá e teve experiências legais que dá pra gente olhar pros interiores do Nordeste e falar, pô, dá pra replicar isso. Dito isso, o homem público no Nordeste não fez uso desse dinheiro. E eu quero mostrar pro cidadão de lá que ele tá sendo roubado pelo próprio político e o próprio político tá roubando pessoas de outros lugares do Brasil. E tem que dar nome aos bois, que não é dinheiro do governo federal. Aí eu dou exemplo, é o dinheiro de São Paulo, o dinheiro de Santa Catarina. E aí, vamos resolver isso? E sabe o que é a real? O eleitor de lá falou, é verdade, o cara tá certo. E aí eu comecei a crescer nas pesquisas lá. E eu acho que isso é o importante. Quando você fala a verdade, por mais que ela machuque os sentimentos de alguns, ela liberta. A verdade liberta. E você pode falar o que for, mas as pessoas que são trabalhadoras de lá, que estão sendo assaltadas, elas estão muito, vamos dizer, abertas a algo novo. Alguém que diga a verdade escancarada na cara delas. Porque todos os políticos só são condescendentes. Chega lá, ô homem bom! Ô esse cuscuz que gostoso! Aí isso aqui é papo de picareta. E essa é a real, eu não vou ser picareta com eles. E eu tô crescendo lá por causa disso.